tão atualizado aí, mano. Vocês não precisam se preocupar com os jogadores. Eu acho que a preocupação de vocês aqui seria mais os uniformes que os jogadores são atualizados. Aqui temos alguns clubes aí já com uniformes atualizados, mano. E é isso aí, mano. O mod tá realmente incrível aí. Merece mesmo estar nessa lista aí de mods perfeitos, né, mano? Como eu planejei aqui. Eu tô clicando no L aqui, mano. E tô acabando voltando pra trás, tudo bem? Que o uniforme do Barça Real já é atualizado. Que o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique também. Que a Juventus também. E é isso aí, mano. Times aí já atualizados e também o Paris Saint-Germain. E agora eu vou estar mostrando pra vocês aí uma partida aí, mano. Eu vou entrar na partida aqui, mas não vou jogar ela completa aí, mano. Vou jogar só um pouco. E lembrando aí que o mod tem câmera PS4, beleza, mano? É isso aí, mod tem câmera PS4 e não é aquela câmera bem de perto como é no PSP. Quem conhece sabe muito bem disso. E me desculpem, hein, mano, pela voz minha, se você estiver estranhando minha voz aí, porque eu tô gripado no momento. Eu acabei de dar uns espirros aqui e gripei. E é isso aí, vamos seguir com o vídeo aqui. Vamos a partir daqui, mano, rapidinho aí, não vou jogar muita coisa não. E depois eu vou mostrar pra vocês as configurações que eu tô usando. E logo após isso, vou estar ensinando vocês a instalar esse lindo mod aí, pra vocês não ficarem com nenhuma dúvida aí. E, mano, já vou avisar aqui no meio do vídeo aí que o grupo do canal tá aí na descrição. Caso vocês tenham interesse de participar do grupo do canal aí, vai lá na descrição, mano, e participa lá do grupo do WhatsApp aí no canal aí na descrição. Se vocês acharem que tá um pouco lento aí, vocês não se preocupem aí, que é só por conta da gravação mesmo. Mas isso aqui, essas configurações tá rodando muito bem. E eu perro muito aqui pra apertar no A, mano. Como vocês podem ver, as configurações tá boa aí, câmera PS4 e tal. Então vai estar no jeito para vocês estarem jogando aí, então não vai ter problema para vocês estarem jogando. Eu vou mostrar aqui as configurações que eu estou usando aí, para o de vocês não ficarem com lag aí também. Mas lembrando que o meu J5 Prime aí, se o de vocês for diferente, talvez aí as configurações que vocês tenham que usar seria diferente. Mas vocês podem tentar as minhas aí, porque talvez aí pode pegar do mesmo jeito. Então vou mostrar aqui pra vocês. Um detalhe aqui que meu jogo tá em espanhol aí, mano. Vou mudar a linguagem para português aqui. Opa, aqui em idioma. Português brasileiro. Coloquei espanhol porque se ficar em português o meu deu tela preta. E não sei se o de vocês em português pode dar tela preta também. Mas caso darem é só mudar a linguagem para espanhol. Se no espanhol não resolver, vocês mudam a linguagem para o inglês, mano. Então, estou mostrando para vocês as configurações que eu estou usando aí. Lembrando aí que as configurações elas variam muito de dispositivos para dispositivos. Então, não quer dizer que elas vai rodar 100% aí no de vocês. Então, agora eu vou ensinar vocês a como vocês vão estar instalando o mod aí para vocês não ficarem com nenhuma dúvida aí, mano. Então, bora lá aí para o tutorial. Mano, para você estar extraindo aí o arquivo compactado aí, vocês vão ter que usar explorador de arquivo diferente aí do sistema de vocês. Eu tô usando aqui o Z-Archive Pro aí, mas tem também o S-File Explorer aí, eu acho que o RAR, não sei se o RAR extrai esse arquivo também. Você pode usar algum desses aí, Z-Archive Pro, S-File Explorer aí, eu recomendo um desses dois aí que são os melhores para estar extraindo. Eu vou deixar o link de ambos aí na descrição para vocês estarem baixando. O link para vocês baixarem esse arquivo aí, mano, do PES 2021. É link via Mega e via Mediafire, ambos link diretos, sem anúncios e sem propaganda aí na descrição do vídeo, como é de costume aqui no chão dos canais CSK. Então após aí concluir o download, mano, vamos clicar aqui no arquivo aqui, vocês vão extrair para o nome arquivo, onde vai abrir uma pasta com o arquivo aí, mano. Agora é só aguardar descompactar o arquivo aí para seguir aí com o tutorial. Bom, mano, meu arquivo foi descompactado aqui com sucesso. Como vocês podem ver, tem uma pasta aqui. Lembrando aí que eu vou deixar aí os créditos do criador desse lindo mod aí na descrição. O link do canal do criador tá aí na descrição. Caso vocês tenham interesse de ir no canal dele aí, vai lá, o link do canal dele tá aí na descrição. Temos aqui o game, né? Save data, texturas. E eu acho que eu vou fazer o procedimento por aqui mesmo. Não vou entrar no meu explorador de arquivos como eu sempre fiz. Então vou segurar nessa pasta aqui, mano, e vou em recortar. Aqui em recortar eu vou clicar nessa setinha aqui em cima, voltando, né, no caso, e aqui eu vou procurar a pasta PSP. Tô movendo save data aí, aqui em save data eu vou colar aqui, como eu já tenho, eu vou aplicar a todos e vou substituir. Aqui no caso alhanamentos. Pronto, save data já foi instalado.
E agora eu vou voltar lá na pasta, mano, eu deixei na pasta Roger de Zeco e fazer o mesmo procedimento. Só que dessa vez vocês podem ver que o CData não tá aqui, dessa vez com as texturas. Vou segurar nesta pasta aqui e vou recortar. E vou ficar voltando aqui nessa setinha. Voltar mais uma vez aqui e procurar a pasta PSP. Só que dessa vez, em vez de mover para a Save Data, mover para as texturas, eu clicar nisso daqui e tá movendo aí as texturas. E agora vamos entrar lá no PSP para ver se o mod instalou aí com sucesso. Bom, mano, eu me encontro aqui na tela inicial do PSP e como vocês podem ver aí, minha linguagem tá em português. Então vamos entrar aqui no game para ver se com a linguagem no português vai aí. Só para me mostrar para vocês aí que realmente não funciona, mano. Aqui você pode ver a tela preta aí e simplesmente não vai. Vocês podem até usar o botão rápido aí que não vai sair disso aqui. Eu desativei o botão rápido aí porque ele tava me atrapalhando aqui, mano, na hora da partida e eu acabei desativando. E não deu nada, então vamos voltar aqui e sair para o menu principal, em configuração de sistema. E sistema, vamos procurar aqui o Castelhano Espanhol, muito bem. E agora clicar aqui no game e bora ver se vai dessa vez aí. Como eu disse pra vocês, é só mudar a linguagem que vai. Como vocês podem ver, tá carregando aqui. E é isso aí, mano, o mod pegou. Opa, deixa eu abaixar aqui. Como eu disse pra vocês, é só mudar o idioma. E esse é o vídeo de hoje, família. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like aí, mano, pra fortalecer o vídeo aí. Qualquer coisa, comenta aí embaixo. O grupo do canal tá aí na descrição aí. Caso haja alguma dúvida, entra lá no grupo do canal e tire sua dúvida lá. E se você é novo, se inscreva e ative o sininho de notificações aí para vocês não perderem nenhum vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira às 13 horas, sempre de novo aqui no canais SK. Então valeu, família, tamo junto, fui!